Olá, gente boa. Vivemos tempos em que já não podemos mais suportar nossos vícios, nem os remédios que os poderiam curar. Estas palavras duras soam através dos séculos há 2000 anos. São do historiador romano Tito Livio, que viveu no século I, no início do primeiro século. Ele não conhecia a mensagem cristã, mas tinha esse diagnóstico da sociedade de seu tempo. A decadência de Roma, uma sociedade do Fausto, do prazer, da degradação, que iniciava um processo de degradação que acabaria por derrubar o grande império da antiguidade, o maior império da antiguidade. Para, aliás, encerrar toda uma fase da história clássica, da história antiga. Tudo isso caía com a queda do Império Romano. E essas palavras, como parecem falar de nós, vivemos tempos em que já não podemos mais suportar os vícios, nossos vícios, nem os remédios que os poderiam curar. Roma não perdeu o império para os bárbaros. O Império Romano caiu por conta própria. Perdeu a guerra para si mesmo. E eu fico tomado de imensa preocupação quando eu sinto que podemos estar perdendo uma guerra contra nós mesmos, uma guerra do Ocidente contra si mesmo. O historiador James Burnham escreveu o suicídio do Ocidente, mas numa perspectiva pessimista. Eu estou aqui dizendo algo muito parecido, mas numa perspectiva otimista. Uma perspectiva que necessita, claro, sim, de homens e mulheres valentes, dispostos a defender esse imenso patrimônio cultural e civilizacional do Ocidente, daqueles que internamente trabalham para destruí-los. Com que intenções? Bom, podemos especular muito a respeito disso, mas nós sabemos o que está acontecendo. Quando observamos o modo como tratam a instituição familiar, delegando o papel das famílias ao Estado, o quanto descuidam da criança, da inocência das crianças, o quanto descuidam da verdade, o quanto procuram destruir tudo aquilo que é precioso, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é justo. Pense, já disse isso outro dia, pense em algo que vocês têm um grande apreço e vocês verão que está sob combate. É isso que está acontecendo. Vamos deixar cair essa cultura, deixar cair esta civilização perante a nossa omissão? O Império Romano se tornou bárbaro. Se barbarificou. E o exemplo disso, nós sentimos o cheiro de carne humana e de sangue humano nas arenas romanas construídas para a diversão da população, entregando seres humanos, homens, mulheres, crianças, às feras. Santo Deus! Por mais que se encontrem adjetivos para descrever, qualificar o que foi a queda do Império Romano, encerrando um período da história antiga, dando início a uma outra história, que foi a história medieval. Por mais que se busque adjetivos, e eles seriam fortes para descrever as terríveis consequências do fim do Império Romano, daquela cultura, daquela civilização, elas seriam pequenas, insuficientes para descrever o que acontecerá se nós perdermos a nossa guerra interna como eles perderam a dele. Se nós permitirmos que a guerra cultural que no Ocidente se trava contra o próprio Ocidente, reproduzindo o fenômeno do Império Romano, perdermos essa guerra, as consequências serão muito piores. E eu vejo a sanha
com que já hoje atacam a inocência das crianças, a instituição familiar, ó Roma, ó Roma, se tornando bárbara. Eu vejo essas campanhas contra a vida, o aborto público, gratuito, de qualidade. Meu Deus. Roma também matava suas crianças. Essa observação que se faz da história, esse ensino da história, a história quando grita para nós do passado, cuidado, atenção, não é por aí. Então isso que faço hoje é um grito de alerta, que me vem desta compreensão. Aliás, já foi escrito, James Burnham escreveu O Suicídio do Ocidente, mas o fez numa perspectiva pessimista, amarga. A minha não, a minha é otimista. A minha é de valentia, a minha é de resistência, a minha é de convocação, é de formação de consciência. É uma luta política. Não é uma luta religiosa em que pese o imenso valor da religião, porque tudo isso que nós estamos defendendo como base cultural de uma civilização tem a sua raiz no cristianismo. Impossível negar. Mas a religião é algo que se vive numa outra esfera, num outro plano, mas ela tem esse reflexo no âmbito da cultura. Portanto, todos aqueles que dizem, não, mas eu não sou religioso, eu não acredito em religião, eu não acredito em Deus, aliás, sou contra as religiões, eu acho que isso aí só atrapalha. Mas se você tem apreço a esses valores, se você quer esse bem, se você quer a mesma justiça, a mesma verdade, você tem um grande abrigo nas trincheiras da guerra cultural, porque esses valores pelos quais você tem apreço têm nome, têm fonte. Ninguém chega a estas mesmas conclusões de ter apreço pela cultura atual se não bebeu nesta água pura que nos vem da eternidade e que atravessa os séculos, criando isto que é de nosso apreço, que é a cultura ocidental e a civilização, que com base nessa cultura se construiu, e na política que aqui se faz, e que é tão aberta que admite esta luta dela contra si mesma. Se quer, onde nós queremos o amor, onde há o amor, eles trazem o ódio. Onde há a verdade, note bem, eles trazem as narrativas. Onde existe a paz, eles levam a confusão, o atrito, a discórdia. Onde existe a alegria, eles levam a tristeza, eles levam o pesar, eles levam a amargura, eles levam a vingança. Eles rezam de trás para diante a oração de São Francisco. Eles rezam a oração de São Francisco às avessas. Porque tudo que faz, e quase nada do que é de nosso apreço não é por eles combatido e enfrentado. Nada. Pense bem. Coloque diante de si os bens de seu apreço e você verá que eles combatem a cada um deles, organizada e sistematicamente. E, por consequência, a arte e a estética deles é horrenda. Tantas vezes é obscena. A sua verdade é uma narrativa falsa. E a sua justiça? A sua justiça é perversa. A justiça que eles aplaudem é, por natureza, perversa. Pense nisso. Meu nome é Percival Pugina, quero o meu país de volta. Não solto a ponta da corda e peço a Deus que abençoe o Brasil, livrando-o de todo mal. Amém.